Quando eu fiquei sabendo que o coronavírus chegaria no Brasil, logo de cara eu já pensei no impacto que isso causaria dentro do mercado da fotografia. Não só fotografia de evento, não só fotografia de casamento, não só fotografia books, enfim, no geral da fotografia. Além do que a gente já via que em outros países tudo estava parando, a economia estava parando. E eu me preocupei. Claro que hoje o meu estúdio ele tem vida própria, ele tem um caixa, mas esse caixa tem vida útil. Existe um caixa emergencial? Sim, mas esse caixa ele tem uma vida útil. E isso começou a me preocupar e não tinha muito o que fazer, a não ser, claro, que rezar bastante para que saísse um remédio, para que saísse uma vacina. Eu não sabia da complexidade que era a criação, claro, a criação de uma vacina. Eu só simplesmente pensava que tudo isso iria se resolver de uma forma, de uma hora para outra a gente chegaria à notícia de que teria um remédio. Eu sempre fui muito otimista. O que eu não esperava era que em pouco tempo, depois de todo o mercado, de todo o comércio parar, né, e não ter mais nenhuma foto, aconteceria uma coisa incrível, que mudaria o rumo da fotografia dentro do meu negócio. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um mercado que cresce a cada dia mais, que vai fazer total diferença dentro da sua fotografia, dentro do seu mercado de trabalho. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Mendes, eu sou fotógrafo, sou professor de flash, speedlight e também iluminação em estúdio. Na fotografia eu sou especialista em moda, produto e publicidade. Mas Rafa, você não trabalha com a fotografia de evento? Eu não, eu vendo a fotografia de evento e é onde eu contrato outros fotógrafos para fotografarem, para trabalharem para mim. Só que acontece que durante a pandemia esse mercado, óbvio, a gente sabe que zerou, ele acabou por conta de contato, a gente sente que agora está voltando, mas de forma bem leve, bem sutil. Acontece que conforme a gente tinha um volume desse tipo de fotografia, se você é fotógrafo de família, você sabe, de aniversário, casamento, todas as pessoas, eu vi que muita gente não cancelou, mas simplesmente reagendou ou jogou um pouco para frente. Já achei incrível isso, porque pelo menos o profissional não fica sem saber que vai receber. Meu pai fala o seguinte, é melhor a gente ter para receber do que ter para gastar. Mas a gente precisa viver, a gente precisa naquele momento de ter a renda, naquele momento. As contas não pararam, né? Os boletos continuaram chegando. Claro, a gente conseguiu renegociar algumas coisas, eu consegui, mas outras coisas não. Outras coisas, conta de água, luz, telefone, isso daí as empresas não tiveram nenhuma negociação, simplesmente isso. Não tiveram nenhuma negociação, simplesmente continuaram mandando da mesma forma que viria. Então, claro que para isso a gente precisa ter uma receita. O que eu não esperava é que nos próximos meses alguma coisa aconteceria de forma incrível. Comecei a ver na internet, eu sempre entrava, não para saber sobre o problema do vírus em si, mas saber se já tinha uma vacina, o que estava acontecendo de bom, né, nesse tempo da quarentena, nesse tempo que a gente estava esperando acontecer alguma coisa, né? E eu comecei a notar, havia algumas matérias que diziam que o consumo das pessoas havia diminuído por um lado, mas por outro continuava igual e até aumentando, que era o consumo online. Acredite ou não, mas nem todo brasileiro tinha, ou ainda não tem, o costume de comprar online. Eu vou te dar um exemplo. Cheguei na casa do meu pai há um mês, 2 meses atrás, e ele me ligou e falou, não tem como você passar aqui? Eu falei, claro, tem sim. Cheguei lá, ele com um iPhone, né? Tinha comprado um iPhone. E aí eu peguei e falei para ele, tá pai, você foi na loja? Pô, meu pai tem 77 anos. Eu falei, como assim você foi na loja? Ele, não, cara, eu entrei aqui na internet do outro celular, entrei no ponto frio e comprei e eles me entregaram em casa. Eu falei assim, poxa, se o meu pai tá comprando, uma pessoa que, tipo, 77 anos, desconfiadaço de tudo, que não acreditava nisso, comprou online, imagina o quanto de pessoas, a quantidade de pessoas que criou esse hábito ou modificou os hábitos de compras, trazendo aí então dentro do meio do hábito a ação da compra online. Uma outra coisa que eu percebi muito foi o crescimento das empresas, das pessoas que fazem comida em casa, né? Então, as próprias pizzarias que nunca deram atenção para a fotografia, você começa a perceber que dentro do iFood, por exemplo, você começa a ver as próprias pizzarias próximas da sua casa com fotos melhores. Por que isso? Há pouco tempo atrás eu fui convidado para participar de uma live com um amigo que é do mercado imobiliário para eu falar sobre a importância
da fotografia dentro do mercado imobiliário e também da importância do retrato dentro do mercado imobiliário, do retrato do corretor, né? Qual que é a importância da gente ter uma boa imagem? Claro que não só nesse mercado, lá eu estava falando desse mercado. E uma das coisas que eu coloquei em questão para eles é o quê? Os celulares de hoje, eles não vêm com uma câmera frontal à toa. Eles vêm com uma câmera frontal de X megapixel. É simplesmente para que a pessoa possa fazer uma foto dela mais bonita. Isso quer dizer o quê? As pessoas entenderam o que é uma fotografia bonita. Então tá aí as redes sociais mostrando isso. Todos os dias a gente entra, a gente vê uma fotinha, pessoa maquiada, filtros, enfim, no geral. Isso dentro do subconsciente da pessoa pode ter certeza que ali foi substituído um paradigma, alguma coisa ali dentro onde mostra para ela, onde mostra para o consciente o que é uma foto, ou que mostra para o corpo o que é uma foto bonita ou não. Então, é óbvio que se isso acontece com a pessoa, você pode ter certeza que no mercado, nos sites de e-commerce, Mercado Livre, Marketplace, enfim, ou até os catálogos online, as pessoas sim conseguem identificar inconscientemente o que é uma foto bonita e o que não é. Isso, claro que tem uma ligação direta no poder de decisão das pessoas. E acontece que, passado um mês, quando liberaram a primeira fase da quarentena, onde eu já estava com a corda no pescoço, a água já estava ali subindo e tal, as empresas que eu presto serviços começaram a me ligar, a enviar, a falar, cara, você já está trabalhando? Tem alguns produtos aqui. E eram produtos, assim, eram muitos produtos. Produtos que eles já tinham no site, que não estavam, que falaram assim, não, essa foto não precisa porque já tem. As fotos sem qualidades, eles refazendo todas as fotos. Porque os lojistas, né, as lojas que têm o seu e-commerce, por exemplo, eles estavam pedindo novas fotos porque havia dado um boom dentro da empresa dos caras, dentro do e-commerce dessas pessoas. Então, logo de cara, eu fiz uma ligação dessa compra do meu pai com o pedido dessas pessoas, desses meus clientes pedindo. Uma outra coisa que eu percebi foi dentro do meu feed do Facebook, fotógrafos, amigos, que eu não tenho problema nenhum de mencionar, por exemplo, o Gustavo Carreiro, que foi meu aluno, é um fotógrafo incrível de casamento, ele produzindo lindas fotos de pizza, de hambúrgueres, enfim, no geral. E aí eu conversei com ele, bati um papo com ele para saber o que estava acontecendo. Ele falou, cara, eu entrei em contato com as empresas, fiz uma amostra em casa e aí acabei colocando, fechando alguns negócios de fotografia para alguns restaurantes, para algumas pizzarias da região dele. E eu achei incrível isso, porque eu falei assim, cara, tá aí, quando a gente procura, a gente encontra alguma solução dentro do problema. O que basta é a gente focar na solução e não no problema. Quanto mais você foca numa coisa, mais aquilo expande. Então, é óbvio que a gente precisa trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso mindset. Isso aqui não é um vídeo de coach, não, tá? É um vídeo onde eu vou falar sobre o mercado da fotografia de produto, mas eu acho que é bem sensato trazer um pouquinho do meu pensamento, da forma que eu penso, que é a forma que me deixou de pé e de vários amigos e fotógrafos que me cercam também, tá? O importante é não desistir, essa é a real. Jogar a toalha no primeiro obstáculo, na primeira pedra que vem no rio, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então é importante a gente ter essa consciência e ver qual é a diferença da sua fotografia para do Gustavo, para a minha, cara, do seu cérebro para tudo. A diferença muitas vezes é que a gente tem uma ação, que a gente busca uma ação. Então eu fiquei emocionado quando eu conversei com ele, a gente trocou áudios quase 1 hora de áudio falando sobre o assunto, ele, enfim, me contando o que havia acontecido. E eu resolvi gravar esse vídeo porque já há algum tempo atrás, antes de pandemia, eu coloquei um vídeo sobre fotografia de produto aqui no YouTube, como eu fotografo um produto, enfim, vez ou outra, se você não acompanha o canal, dá uma olhada aqui nos meus outros vídeos que você vai ver eu mostrando na prática como fotografar alguns produtos. E uma pessoa me pediu uma vez, fale um pouco sobre o mercado da fotografia de produto. E eu não achei momento mais coerente do que falar sobre isso. Antes de mais nada, eu quero pedir para você então curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Por que do curtir o vídeo? Eu sei que você já deve estar de saco cheio de entrar, todo canal que você entra, é porque é o que faz o nosso canal sobreviver e é o que faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante e vai levar esse vídeo para mais pessoas.
Então não deixe de compartilhar também esse vídeo, é importante, cara, copia aqui, compartilhar, copia no seu Facebook, joga, manda para algum amigo, grupo de WhatsApp, que isso vai ajudar o canal Academia de Fotógrafos, beleza? Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre o mercado da fotografia de produto. Eu quero apresentar para você esse mercado para que você possa parar e pensar nas possibilidades que você tem. Acontece o seguinte, no mercado hoje nós temos pequenos produtores, nós temos grandes produtores, nós temos importadores, nós temos revendedores, né, de vários produtos. Então você tem desde lápis, eu tenho clientes desde fresas, que são umas pequenas brocas assim, enfim, até cadeiras gamers, então passando por um monte de instrumentos musicais, enfim. Você vê que é um nicho bem grande, né? E são importadores, produtores, enfim, e tenho até os revendedores. Mas como a gente divide a fotografia de produto? Sempre que a gente pensa na fotografia de produto, a gente pensa só, fotografia de site. Sim, a fotografia para site, para e-commerce, mas tem um diferencial dentro desse produto e você precisa saber isso para saber conversar com o cliente, entender a necessidade desse cliente, do que ele está buscando. Então, para você saber qual valor você vai entregar para ele, qual valor essa sua fotografia vai agregar ao produto dele para que ele possa vender mais. A primeira ideia é que você não vende fotografia, né? Você vende diversas outras coisas menos fotografia. Você vende uma forma do produto impactar diretamente o cliente dele para que ele venda mais. Então, a gente nunca vende fotografia. Você precisa mudar esse conceito, essa ideia, tá? Dentro do mercado da fotografia. Nunca venda fotografia, venda uma solução para o cara. O cara tem uma dor, então você tem uma solução que resolve a dor daquele cara. E muitas vezes você precisa entender bem a fundo qual é essa dor antes de até passar uma proposta ou um orçamento. Enfim, então nós temos basicamente esses principais inícios aí, né, que são os fabricantes, né, os produtores, os importadores e os revendedores que têm um site, por exemplo, né, ele tem um produto e ele precisa mostrar para o mundo esse produto. A primeira ideia é essa. A partir do momento que você coloca uma foto sua na web, ela não está indo só regional, ela está indo para o mundo. Ela está indo de forma mundial. Se o cara lá da Lua estiver lá na Lua com um celular, com Wi-Fi e procurar um produto, ele pode encontrar o seu produto, né? Então a gente primeiro precisa expandir e entender isso daí até para conversar com o cliente na hora. Eu separei aqui, dentro do meu mercado, da minha experiência, a forma que eu trabalho e os produtos que eu trabalho, tá? Vou falar primeiro sobre a fotografia de site e catálogo online. Quando a gente faz a fotografia para o cliente, que ele vai aplicar num site, num catálogo online, ou mesmo até num catálogo impresso, né, que, enfim, ele cria primeiro algo que possa ser impresso e depois ele põe online, tá? A gente tem que ter um cuidado maior e precisa trabalhar de uma outra forma essa fotografia. É diferente, por exemplo, quando a gente vai fotografar um e-commerce, que o e-commerce as fotos são 1.200 por 1.200, 1.000 por 1.000, né? Então não precisa muita qualidade aquelas fotos, tá? E fundo branco. Então você já resolve, se você souber trabalhar bem a luz, você já consegue enviar a foto com branco 255 direto ou com o mínimo de Photoshop possível. Só processar a imagem, ela já está com fundo branco. Então você faz com mais tempo. Então você pega um lote de 100 produtos, com certeza em 2, 3 dias você já resolveu, se você trabalhar bem mesmo, 2, 3 dias no máximo você já está entregando essas fotos para o cliente. No caso do catálogo online, a gente precisa tomar alguns cuidados. E quais são esses cuidados? Muitas vezes o cara vai aplicar essa fotografia dentro de um fundo de outra cor. Então não é só com fundo branco. E aí nesse caso, muitas vezes a gente gasta um tempo a mais para tratar essa foto. Por quê? Você vai ter que recortar essa foto. Então, claro, você vai trabalhar a luz, vai deixar a luz bem bonitona, mostrando volumetria, né? Pontuando as luzes dentro do produto, criando uma forma bonita de mostrar esse produto, porque esse é o diferencial, é isso que faz os olhos das pessoas crescerem, né? Então é você ter um produto bem iluminado, mostrando os detalhes, curvas, né? Enfim, no geral, e ainda assim você vai entregar essa foto muitas vezes com fundo transparente para o cara. Essa foto ela vai custar muito mais do que aquela foto para e-commerce. No caso também uma outra coisa que a gente leva em consideração aí é a quantidade de fotos de cada produto. De 3 a 4, 5 fotos. O que seriam essas quantidades?
ângulos. Muitas vezes dentro de uma página, por exemplo, do produto, o cara vai aplicar vários ângulos dentro dessa, mostrar vários ângulos, vários detalhes deste produto. Não chega a ser uma foto 360, eu vou falar sobre a foto 360 no final, mas não chega a ser a foto 360, mas algumas fotos que ele possa colocar, por exemplo, num fundo preto, num fundo azul, no color code da empresa, enfim. Então, você vai vender essa foto de uma forma diferente. Então, é um mercado que a gente tem e uma foto que custa mais caro. E quanto mais detalhes você vê, mais você vender para o cara, por exemplo, você vai usar para catálogo? Cara, então eu vou te entregar essa foto recortada, ela custa um pouquinho a mais, mas ela custa XY. Você quer essa foto com sombra? Você quer que eu aplique uma sombra nela? O que vai fazer a sombra? Vai dar mais volume, vai erguer seu produto, vai deixar ele não ficar flutuando ali. Eu quero, então ela custa mais tanto. Então quer dizer, você vai aumentando o seu ticket, que é uma técnica chamada upsell. McDonald's usa essa técnica, né? Onde você chega para comprar eu quero um kit, mais R$1 uma batata média. Sim, ele aumentou o ticket dele em R$1. Agora você imagina o tanto de R$1 que acontece ali, é só R$1, né? Então, mas ele aumentou o ticket dele. Então a gente usa isso dentro também na hora de vender uma fotografia, tá? Então, você vai oferecer para o cara tudo isso aí, fotografia recortada, fotografia, aplicação de sombra no produto, quantos ângulos. Olha, o meu preço isso é real, o meu preço é X até 5 fotos, até 5 fotos. Se o produto precisar de 3 fotos, cara, aí até 5, aí o problema já não é meu, né? Até 5 fotos, se tiver uma foto, até 5 fotos, que é um valor que eu tenho como base para trabalhar, tá? E aí eu vendo a parte, então, quer recortada? Quero, é mais tanto. Quer com sombra aplicada? Sim, é mais tanto. E aí, no caso de... Eu conheço algumas empresas, alguns estúdios que vendem até a exportação do arquivo. Quais os formatos você quer? No caso, eu não cobro dessa parte porque eu crio uma Action, ele já libera para mim 1000x1000, PSD, TIFF, enfim, PNG. Então, para mim, já não muda isso daí. Posso até dar de bônus para o cliente. Cara, olha, eu vou fechar nesse valor e vou te dar de bônus a exportação que eu cobraria a mais. Então, já fechei um mercado para site e catálogo impresso e catálogo online, né? Então já tem um mercado fechado. Mercado de e-commerce. Mercado de e-commerce, você tem que sugerir para o cliente até 5 fotos. Se o produto tiver mais detalhes, cara, senta o pé, mais fotos. Simplesmente com fundo branco. Fundo branco. Você vai ter uma luz bem bonita, mas você vai ter que trabalhar ao máximo, usar o seu expertise ou se capacitar para que você consiga já entregar a foto com um fundo totalmente branco, com um fundo branquinho, branquinho, branquinho. O máximo é colocar uma fórmicazinha, iluminar bem para que você tenha um reflexo para dar um pouquinho de volumetria ali. Mas você não pode ter esse trabalho, porque você vai pegar volume de produto de empresas pequenas, de empresas menores. Então você vai já trabalhar conectado no Lightroom, depois você só vai dar uma processada ali ou no Lightroom ou no Photoshop, claro, e vai exportar essas fotos e já enviar para o cara pelo e-transfer. Você não pode ter custo nenhum, porque a concorrência é grande, tá? A concorrência desse mercado é uma concorrência bem grande. Mas é simples de trabalhar e tem mercado para todo mundo, tá? Tem mercado para todo mundo. Uma outra coisa, um outro mercado dentro da fotografia de produto que surgiu e ninguém percebeu, foi o mercado das redes sociais. Existem 2 tipos de fotografia que eu faço para as redes sociais, que também podem ser utilizadas dentro do site, eu vou falar agora com você. Eu não sei, provavelmente você já viu, você estava no seu feed e aí passou um anúncio com uma foto de um produto bem legal e essa foto, de repente, ela basicamente entrou no seu mundo, né? Por exemplo, se você é o cara do esporte, por exemplo, você viu um tênis, né? Apareceu ali um tênis, um kit, né, montado no chão, uma camisa, uma calça e um tênis legal e uma frase que, sem você perceber, fez com que você desejasse aquele tênis. Por quê? Porque você não viu aquela foto daquele tênis simplesmente num fundo branco. Você não foi atrás dele, ele veio atrás de você. Isso, claro, que é a inteligência artificial do Facebook, né, do Instagram, que descobriu você, que já fez uma análise sua e entendeu que você consome aquilo ali, né? Então ele te mostrou de uma forma, se ele te mostrasse só um tênis com fundo branco, não mudaria nada dentro da sua cabeça. Mas ele te mostrou uma forma que você olhou e falou assim, cara, que legal. Sem perceber, você falou assim, esse é meu mundo, eu preciso desse tênis. Então, essa é uma forma também que a gente tem, que é o que eu chamo de fotografia humanizada, que eles trazem, né, para dentro do seu mundo, que eles trazem para dentro do meu mundo. Mesmo eu sabendo disso, cara, vira e mexe,
eu me vejo desejando algo que eu nem preciso, que é algo que eu nem preciso. E ali tá eu novamente, né? Querendo adquirir uma coisa por hábito, né? Porque eles entraram no meu subconsciente e mostraram. Dessa forma que eu expliquei para você, é a forma que você vai vender o trabalho para o seu cliente. Você vai montar um set com o produto dele, pegar outros elementos, vai fazer uma foto. Essa foto custa bem mais do que uma foto de produto. O que você pode fazer depois, eu vou dar uma dica no final, não vou falar agora. Mas é uma foto humanizada, é uma foto quase publicitária, mas com custo menor. A fotografia de publicidade hoje só as grandes empresas estão fazendo, porque o mercado ele deu uma desregulada aí muito grande com as redes sociais. Então eles basicamente utilizam esse tipo de fotografia para tudo, tá? Então deu uma desregulada bem grande, a não ser as grandes empresas, as grandes agências ainda pedem. Mas nós estamos falando aqui de pequenas, médias empresas, né? Que é o que está acontecendo hoje no mercado, tá? E outra coisa que tem dentro do site, por exemplo, da empresa, do e-commerce, você tem os banners, né? Vou te contar uma coisa, toda vez que eu entro numa loja de vinho, por exemplo, eu sou um apaixonado por vinho, eu acho muito legal que quando eu entro na loja, você vê um banner, por exemplo, com uma mesa, né? Basicamente nem aparece o vinho, aparece metade da garrafa, uma taça, um monte de queijo, e ali você já olha, você já cria um ambiente dentro da sua cabeça, você cria uma cena, seja ela romântica ou simplesmente o prazer de tomar um vinho com os amigos ou com alguém. E aquilo faz com que aguce ainda mais a necessidade de você tomar o vinho, né? Que aguce a necessidade de tomar um vinho. E aí você já, na hora já vai pegar o vinho e dar uma olhada no rótulo desse vinho. A mesma coisa tem que acontecer com o produto, tá? Com qualquer produto. Dentro de um banner, de um site que você entra, vai ter um banner mostrando a aplicação de um produto. Eu vou falar de um mercado que eu trabalho, o mercado gamer, tá? De fotografia de produtos gamer. Teclados mecânicos, mouses, cadeiras, enfim, monitores, headsets, enfim. A ideia se eu postar uma foto, se eu mostrar simplesmente um headset, vai ser muito mais diferente do que eu colocar o cara dentro daquela situação, daquele momento. Eu quero transformar o cara num gamer. Então eu vou lá e faço uma foto do monitor com um puta jogo, uma puta cadeira, o cara, só a silhueta de um cara assim de costas, com um headset legal, um mouse legal, aquilo tudo aceso, colorido. E aí eu já implantei na cabeça do cara, tipo assim, ele precisa daquilo, ele precisa daquilo. E aí nesse caso você tem mais 2 mercados para se trabalhar. Uma fotografia que você vai vender muito mais. E qual a vantagem de tudo? Agora que é o legal, eu consigo unir isso tudo, unificar isso tudo. Eu consigo vender. Claro que no início a gente precisa entender aqui. Cara, a minha fotografia de e-commerce, para catálogo, ela é mais cara do que a de e-commerce. Mas quando eu vendo para a empresa, eu procuro vender a que tem o ticket maior, porque a saída é a mesma, né? A saída é a mesma. Então já vou recortar aqui. Você quer que eu te envie ela também para e-commerce? Então ela vai custar mais, mas eu recorto a imagem, aplico um fundo, crio uma action e ela já exporta para mim, eu não tenho basicamente trabalho nenhum. Simplesmente eu aumento o meu ticket, a foto eu já tenho que fazer. A parte de e-commerce é quando o cara não entra nessa daqui, não é o que ele precisa, ele quer alguma coisa menor, então eu tenho um outro pacote. Ah, então beleza, o que você precisa é esse cara aqui. Tá, ele custa menos, mas eu tenho aqui na frente mais 2 formas de eu ainda abraçar o produto dele. Então, a primeira coisa é você precisa entender bem a necessidade do cara, né? Qual é a real necessidade do cara? O que ele precisa? Para aí, então, você abraçar entender, né, e mostrar para ele tudo isso que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo para você. Para que ele entenda e você mostre para ele como você vai aplicar, como que isso vai aumentar o valor, agregar valor ao produto dele, tá? Isso é muito importante. Qual que é a vantagem? Você vai vender uma dessas 2 aqui no início, sempre tentando vender a primeira. Você vai vender essa fotografia para Instagram e você vai vender essa fotografia para banner. Você vai fechar um pacote para ele e você vai entregar. E posso te dizer, te garantir que a maioria das empresas, seja ela pequena, média ou de grande porte, ela entende. A de grande porte já entende, mas as pequenas e as médias já estão entendendo essa necessidade. Se você fizer uma apresentação bem bonita, onde você mostra qual o conceito e qual o resultado ele vai ter no final, você pode ter certeza que as chances são enormes de você conseguir fechar esse negócio com ele e fidelizar.
e fidelizar. Você pode ter certeza que sempre que tiver um produto, você já faz um pacote com o cara. Entrou um produto, ele já manda, você faz todas essas fotos e já devolve para ele. É linha de produção. Henry Ford, linha de produção. Isso sem contar os anúncios que você pode fazer no Google, no Facebook, uma landing page bem bonita explicando tudo isso que eu falei para que o cliente entenda e pode ter certeza que ele vai entrar em contato com você. O importante é você entender a real necessidade do cliente, isso é muito importante. E entregar algo de valor e até um pouco a mais. No meu caso, o que seria esse pouco a mais? Essa entrega dos formatos dos produtos, das fotos, tá? O cliente me fala muitas vezes, eu quero para site. Cara, eu vou te entregar em alta para você usar para outras coisas, vou te entregar em PSD com as sombras separadas, vou te entregar assim, assim, assado. Estou te dando de bônus isso daqui. Então o cara não está esperando, você pode ter certeza que ele vai falar assim, poxa, que legal, eu acabei de ganhar, né, algo a mais. Você pode ter certeza que você fidelizou o seu cliente. Hoje eu trouxe aqui então para falar com você sobre o mercado da fotografia de produto. Você vê que ele é bem extenso quando a gente separa, não é simplesmente fotografar o produto. Você tem 1, 2, 3, 4. E eu te falo, esse é o melhor momento para você se especializar, para você aprender. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo no meu canal. Uma outra coisa que eu fiz é, sabendo dessa necessidade, querendo trazer para você um pouco a mais desse mercado e até de como criar, né, de como fotografar, eu criei um grupo no Telegram, um grupo onde eu vou colocar os assuntos, onde vai chegar em primeiro lugar esses assuntos lá, esses vídeos, todos esses conteúdos, com um mapa mental. Eu criei um mapa mental em arquivo de toda essa conversa que a gente teve e eu vou liberar lá no meu Telegram. Se você quiser participar, entra aqui embaixo que o link está aqui. Basta um clique só, você vai estar dentro do Telegram. Então, sempre eu vou estar enviando um áudio, enviando alguma ideia, alguma dica do meu dia a dia. Tá? Do meu dia a dia, do que funciona e do que também não funciona comigo. Então a minha ideia é trazer esse tipo de conteúdo para você. E para isso não deixa de se inscrever no nosso canal, de se inscrever aqui na Academia de Fotógrafos, curtir, deixar aqui embaixo me dizendo o que achou ou se quer aprender alguma coisa, quer que eu falo de alguma coisa a mais, pode escrever, cara, eu adoro, eu vou ler, pode ter certeza, eu vou ler cada comentário e vou responder cada comentário. Beleza? Então não deixe de se inscrever, curtir, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Me segue lá no Instagram, @RafaelMMendes. Lá tem tudo isso, cara. Lá você vai ver tudo isso que eu te falei na prática, todo o meu portfólio, não só da fotografia de produto, mas também moda e também publicidade, beleza? Então é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.